Olá, querido estudante da Rede Estadual de Minas Gerais. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e a proposta da nossa aula hoje é trabalhar as propriedades das substâncias orgânicas. É um conteúdo voltado para o terceiro ano do ensino médio, pode ser EJA, pode ser regular ou técnico, e para as demais pessoas que tenham interesse em conhecer sobre o comportamento da matéria, que é o objeto de estudo da química. Então, nessa aula nós vamos reconhecer substâncias moleculares por meio de suas propriedades e usos, caracterizar as substâncias moleculares por meio de modelos e compreender a polaridade das moléculas. Vamos ainda relembrar, né, a teoria de Vesper, que é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, e o conceito de eletronegatividade. Então vamos aqui, nós vamos falar das propriedades das substâncias orgânicas. Polaridade. É muito importante saber sobre polaridade dos materiais, porque saber a polaridade de uma substância é importante para saber ponto de fusão, ponto de ebulição dela, qual estado físico que ela vai estar em temperatura ambiente, se ela é solúvel ou se ela não é solúvel na água, em outro material. É importante também para compreender a questão da viscosidade. Então, as substâncias orgânicas, elas apresentam uma estrutura complexa e um tamanho também muito complexo. São cadeias imensas e são formadas basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. E alguns átomos, como alguns grupos funcionais que têm o nitrogênio e o flúor e o cloro. E mesmo assim, as substâncias orgânicas elas possuem as mais diversas estruturas, mesmo sendo formado por uma quantidade pequena de elementos químicos. Então vamos falar primeiro da eletronegatividade. Eletronegatividade de um elemento é a força com que ele atrai os elétrons de uma ligação para próximo dele. Esse é o conceito de eletronegatividade. Quando a gente olha a diferença de eletronegatividade entre o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio, a gente percebe que é apenas de 0,4. Então, é um valor de eletronegatividade muito pequeno. Então, não tem uma força muito grande numa ligação entre os núcleos desses dois átomos quando eles estão fazendo uma ligação. Comparando a eletronegatividade do oxigênio com o carbono, aí a gente percebe que nós vamos ter um valor de 0,9. Portanto, é uma ligação bem mais forte do que a ligação entre o carbono e o hidrogênio. Nesse caso, a gente fala que a ligação covalente formada entre os átomos, ela pode ser fracamente polarizada, caso do carbono e do hidrogênio, ou fortemente polarizada, como é o caso entre o carbono e o oxigênio. Para ela ser mais ou menos polarizada, vai depender da eletronegatividade, do valor da eletronegatividade que tem entre os elementos químicos que estão fazendo a ligação. O valor de eletronegatividade você olha onde? Na tabela periódica. A outra coisa é a questão da estrutura. Para a gente falar em polaridade de uma ligação e de uma molécula, nós temos que considerar a geometria dessa molécula, que é a posição que os átomos ficam na estrutura, e considerar também se existe ou não formação de polo nas substâncias. Nesse caso, como eu tenho o carbono fazendo ligação com o hidrogênio, aqui eu vou ter um acúmulo de carga negativa e aqui eu vou ter um acúmulo de carga positiva. Lembrando que polo,
polo é onde tem um acúmulo de alguma coisa. Então, se eu estou falando de polo elétrico, nós estamos falando de acúmulo de carga elétrica em torno de um átomo que a gente chama de nuvem eletrônica. Aqui a gente já tem também, esse aqui é muito mais eletronegativo, o polo negativo aqui já está em torno do átomo de oxigênio. O polo negativo ou positivo, em química, a gente usa essa simbologia para representar. E por convenção, numa ligação química, o vetor momento elétrico, de polo elétrico, ele sempre aponta a setinha para o elemento menos eletronegativo, mas isso é uma convenção. Então, o carbono, quando nós falamos em geometria para os compostos orgânicos, que tem como principal constituinte o carbono e o hidrogênio, nós vamos pensar na geometria dos átomos de carbono. Nesse caso aqui, eu tenho o carbono fazendo 4 ligações com átomos de hidrogênio. Esse modelo de Cunha é porque essa molécula é como se ele tivesse para frente, aqui, ó. E o traçado é o átomo de hidrogênio que fica na posição atrás do átomo de carbono, que vai ser o átomo central. Então, quando o carbono ele está fazendo 4 ligações simples, a gente fala que a geometria dessa molécula é uma geometria tetraédrica. E nesse caso aqui, a gente tem um ângulo de 109 graus, 109,5 graus. E o que é esse ângulo? De acordo com a teoria de repulsão dos pares elétrons, dos pares eletrônicos, os elétrons eles tendem a ficar, as nuvens eletrônicas que podem ser formadas por átomos ligantes ou não ligantes, elas, devido à repulsão, elas tendem a ficar o mais distante possível umas das outras. Aí, aqui, se o carbono, naquele caso ali que o carbono está fazendo 4 ligações, a gente tem uma geometria, uma molécula tetraédrica. Já nesse caso aqui, ó, a gente tem o carbono fazendo 2 ligações simples e uma ligação dupla. A diferença do ângulo entre essas ligações muda, porque aqui eu tenho dupla ligação e aqui eu tenho ligações simples. Se eu traço um plano aqui, eu vou ver que eu vou ter a geometria dessa molécula aqui, ó, é uma geometria planar ou trigonal plana, que a gente chama, o nome, trigonal plana, triangular, planar. Já quando eu tenho o átomo de carbono fazendo ligação simples e ligação dupla, se eu traçar uma linha, eu vou ter uma geometria aqui, ó, linear, com ângulo de 180 graus. Qualquer que seja a posição que o hidrogênio ficar em relação ao carbono, a maior distância que eles vão conseguir ficar um do outro vai ser um ângulo de 180 graus. Daí a gente tem uma geometria linear. Bom, observando a geometria da molécula, é quando, toda vez que eu falo de polaridade de ligação, eu estou considerando que as ligações químicas elas vão envolver forças eletrostáticas e grandezas vetoriais. Então, a grandeza vetorial ela é representada pelo momento de polo elétrico. Então, aqui, ó, quando as forças que atuam na direção dos hidrogênios, elas se anulam. Quando eu somo todos esses vetores aqui, eu vou ter um vetor momento dipolar resultante igual a 0. Nesse caso, eu tenho uma molécula apolar. Por outro lado, quando eu tenho a substituição de um átomo de carbono, de hidrogênio, por um átomo de cloro, aí já existe diferença de eletronegatividade entre eles. Nesse caso aqui,
a gente vai ter uma molécula com um vetor momento dipolar diferente de zero. Então, nesse caso, a gente tem uma molécula polar. Escrevi. A gente vai ter uma molécula mais polar do que a molécula do tetracloreto de carbono. Nesse caso aqui, a polaridade, nesse caso aqui, ó, se eu tiver o tetracloreto de carbono, ou seja, os 4 átomos de hidrogênio foram substituídos por átomo de carbono. Eu vou voltar à condição de ter uma molécula novamente polar. Porque a intensidade com que os elementos mais eletronegativos atraem os pares de elétrons, um vetor vai anulando o outro. Então, o vetor momento dipolar resultante aqui vai ser zero, e aqui a gente vai ter de novo uma molécula, o quê? Apolar. Nesse caso aqui, aí nós vamos falar de polaridade e propriedade das substâncias orgânicas. Percebam que aqui a gente tem a fórmula estrutural plana, que ela simplifica, às vezes, a escrita, mas ela não mostra a questão das posições dos átomos na estrutura. Então, ela acaba sendo, se a gente vai falar de geometria, ela não é a mais indicada para representar a molécula. Então, a gente tem aqui uma molécula tridimensional. Nós temos o butano, só carbono e hidrogênio. Aqui a gente tem a acetona, que é a propanona, o solvente de esmalte. Aqui a gente tem carbono, hidrogênio e a gente tem o átomo de oxigênio, que tem diferença de eletronegatividade do resto. E aqui a gente tem o álcool isopropílico, que é o propano 2-ol, que tem o quê? O grupo OH aqui, ó. Nessa hora, a gente vai falar dos 3 tipos de interação intermolecular que existem. Lembrando que interação intermolecular são forças entre as moléculas de uma substância, que é diferente de interação interatômica, que aí vai ser ligação entre átomos. Interatômica de átomos, intermolecular, forças que agem entre as moléculas de uma substância. E é isso que a química explica por que os materiais são encontrados no estado sólido, líquido ou gasoso, conforme a mudança de pressão e temperatura. E é essas forças também que justificam o fato de alguns materiais serem solúveis em água, outros não. E aí a gente usa o jargão semelhante, dissolve semelhante. E vamos olhar também a questão dos pontos de fusão e do ponto de ebulição. Quando a gente compara a temperatura de fusão e de ebulição dessas substâncias aqui, observando a temperatura de ebulição dessas 3 substâncias de fusão, a gente observa que, embora essa molécula aqui, ó, ela tenha uma menor massa molecular, ela vai ter um ponto de ebulição menor, de fusão menor, 87 graus. E vai ter uma temperatura de ebulição em torno de 82,3 graus. Já a acetona vai ter um ponto de ebulição mais baixo. E essa substância aqui, o ponto de ebulição do butano, quando comparado com as outras substâncias, é baixíssimo. Ele é gasoso à temperatura ambiente. Inclusive, o butano é um dos componentes do gás de cozinha. A que atribui a essa diferença de temperatura de fusão e de ebulição dessa substância? A polaridade da molécula. Aqui nós temos uma molécula apolar. Aqui nós temos uma molécula polar exatamente por causa dessa parte dela aqui, ó, que tem o átomo de oxigênio, que tem uma diferença de eletronegatividade maior do que o carbono. Já o álcool isopropílico, a força de interação que existe entre as moléculas dele é a chamada de ligação de hidrogênio. É uma das ligações mais fortes que existem. Então, em termos de força de ligação,
a gente tem as forças de London, ou momento, ou dipolo induzido. A gente tem as forças de Carson, ou dipolo, ou dipolo permanente, isso aí muda de acordo com o livro. E aqui a gente tem a ligação de hidrogênio, que em algum momento na literatura mais antiga é chamada de ponte de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é a ligação mais forte, é o tipo de interação mais forte que existe entre as substâncias. E aí, eu trouxe alguns materiais orgânicos aqui. Aqui a gente tem o triclorometano. Aqui a gente tem querosene, o metanal, que é o formol, são tudo substâncias orgânicas. E aqui o álcool etílico, que são substâncias orgânicas. E tem também a ureia. A proposta é verificarmos o quê? A solubilidade desses materiais, tá? Tanto na água quanto no álcool etílico, tá? Ou na querosene. Vamos na querosene. Tá aqui. Luiz, por favor, abra aqui para mim. Então, vou pedir ajuda o nosso ajudante aqui, o Luiz. Então, vamos. Aqui eu tenho ureia. Vou colocar água. Percebam que o quê? Não dissolveu. Aí eu vou esperar o Luiz terminar de abrir, que eu vou colocar querosene. Muito obrigado. Vamos ver se dissolve. Vou deixar aqui porque eu tenho que agitar e não vai dar tempo. Agora, eu vou colocar... Aqui eu tenho o ácido linoleico, que é um material orgânico também. É um óleo, o famoso óleo de girassol. Vou colocar uma corzinha aqui só para enfeitar um pouquinho. Que eu vou colocar água. Nós vamos misturar água com ele. Lembrando que água é uma substância polar e o ácido linoleico é uma substância que tem uma parte da molécula grande. Então, uma parte muito grande que é apolar. Então, quando a gente mistura esses dois componentes, percebam que não dissolveu totalmente. Mesmo, não, na verdade, aqui, quando eu deixar em repouso, essa parte de baixo aqui, ó, é onde a gente tem o óleo, que ele não dissolve em água. E aqui também, o formol, vou colocar corante na água só para diferenciar um pouquinho a água do formol, para ficar mais fácil da gente visualizar. Tá? Só para a gente, isso aqui é água, só para a gente visualizar. Perceba que o sistema o quê? Não misturou. E por que a água foi para o fundo? Porque a água é mais densa do que o formol. Então, são dois componentes que não misturaram. Agora, se eu colocar uma substância orgânica aqui, o que vai acontecer? Essas substâncias vão se dissolver. Bom, aí aqui a gente tem, dos slides, tem uma bateria de exercícios relacionados com as propriedades das substâncias, né? Nesse caso aqui, pede para analisar a fórmula desses dois compostos e identificar quem tem a maior temperatura. Então, ao analisar a fórmula dessa substância, podemos afirmar que a temperatura de ebulição do etanol vai ser maior do que a do metóximetano. Por quê? Porque ele tem ligação do tipo hidrogênio. A interação, as forças que agem entre as moléculas dele é do tipo ligação de hidrogênio. Aqui, como eu tenho 3 cadeias, pertence à mesma função orgânica, tudo é álcool. No entanto, a maior cadeia, a cadeia que vai ter maior ponto de ebulição aí, ó, a pergunta é: qual a substância que tem maior ponto de fusão?
Então, nesse caso, é só você olhar o seguinte, o dodecano, que é a que tem 12 carbonos, vai ser muito maior do que o que tem o hexano, porque tem só 6 cadeias. E aí, fica essas questões para você dar uma olhada depois sobre a viscosidade. Nós já experimentamos. Aqui a gente tem as referências que eu consultei para elaborar essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima!